Pix, ele é um sucesso enorme, mas o Pix ele já é algo muito delimitado com relação a ser um produto, um arranjo de pagamentos que traz determinados produtos e é usado para transações de pagamento. Agora, quando a gente pensa na nova lei cambial ou no Open Finance, ele não é um produto específico, mas ele é uma infraestrutura para a criação de produtos. É importante que a gente veja a nova lei cambial não como uma foto, mas muito mais como um corpo vivo. Ou seja, é algo ainda que está sendo desenvolvido pelo Banco Central e que vai ter muito mais desenvolvimento. O IFX ele foi essa figura que congregou as antigas figuras do facilitador de pagamento internacional e do intermediário. E congregou de uma forma muito positiva, porque antes você tinha, por exemplo, o facilitador que não podia receber por boleto, o intermediário que tinha outras restrições. Hello! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao seu podcast Câmbio Desligo. Eu sou a Roberta Fogueral. Eu sou o Evandro Cassiano. E eu sou Pedro Heroles. Rapaz, hoje um pouco mais de respeito que estamos com Pedro Heroles aqui no nosso podcast. Evandro, por favor, faça as honras da casa e apresente o convidado. Ele é bacharel, mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Mais respeito, né? Aliás, eu vou falar uma outra aqui que é curiosidade. Ele também é bacharel em Filosofia. Olha isso. Meu Deus, vai, eu estou ficando nervosa de fazer esse podcast agora. PUC São Paulo. Esse é o nosso convidado de hoje. Pedro, primeiro, muito obrigado pela sua disponibilidade. É super acessível, super bacana e o jeito que você encaixou na agenda. Então, eu e a Roberta estamos muito felizes hoje de ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Roberto, Evandro, obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar participando aqui do Câmbio Desligo. Mas não desliga, fica aí que a gente está começando agora o podcast. Ainda não. E aí, depois que ele fez toda essa introdução, a gente vai fazer aquela pergunta clássica, né? De como é que você foi parar neste... no direito eu não digo nada, porque no direito eu também fui parar, né? Mas como é que foi nessa vertente do financeiro, do regulatório? Você era pequenininho e falava assim, nossa, mãe, quando eu quero ser advogado e trabalhar para banco. Banking, eu quero payments, eu quero essa doideira. Câmbio. Como foi isso, Pedro? Olha, na verdade, a trajetória ela foi muito mais sinuosa do que essa. Eu, quando cheguei no colegial, eu fiquei em dúvida entre prestar medicina e direito. E o que aconteceu? Eu fui para medicina. Acho que pouca gente sabe, mas eu fiz 2 anos de medicina na USP. Você passou na FUVEST em medicina, aí você falou, peraí que não é isso que eu quero. Passou no vestibular mais difícil do país. Difícil, Eu fui fazer Pinheiros e eu queria ser oncologista. Então, você seria amigo do meu marido. Eu queria ser oncologista e depois de um tempo na faculdade vi outras especialidades e vi que eu não queria ser médico. E aí eu fui fazer direito. Aí prestou a FUVEST de novo. Aí prestei a FUVEST de novo. Não tinha transferência. Não tem transferência. Passou de novo. Passei e decidi fazer direito. A minha trajetória com direito bancário, ela começa mais no regulatório na minha entrada no Machado Meyer. Né? Eu trabalhei quase 5 anos no Machado Meyer, com o Ney Zelmanovitz, que é um dos grandes advogados, talvez o maior advogado de direito bancário do Brasil, e que foi um mentor para mim, e que acabou me levando para esse lado regulatório, primeiro do bancário tradicional, a parte de regulação financeira mais tradicional, capital prudencial, câmbio, derivativos, etc. E a partir de 2013, com a lei de pagamentos, a lei 12.865, eu comecei a trabalhar também com a parte de payments, né? Com pedidos de autorização, os primeiros pedidos de autorização que surgiram no mercado. Por exemplo, eu assessorei o PayPal quando ele fez o pedido de autorização em 2014, dentre outras instituições. E a partir daí a gente começou a observar todo um desenvolvimento desse mercado que levou a um nicho específico de prestação de serviços. Ou seja, essa área de
pagamentos, inovação financeira, que era algo como que uma sub-área dentro do bancário tradicional, criou sua independência. Tanto é que hoje nós temos advogados, especialistas nessa área, mesmo sem ser do bancário tradicional. Mas eu tive essa vinda do bancário tradicional muito por conta do Neisel Manovitz, lá do Machado Meyer, que tá até hoje. Inclusive, a gente está para tomar um café. E fazendo também outras operações, não só o regulatório, mas eu fiz muito financiamento, todo tipo de financiamento cross-border, nacional. Fiz um pouco de M&A também. Meu Deus. Na minha Os carreira. mais difíceis, simplesmente. Então eu fiz também a parte mais... a pessoa fala, fez um pouco de M&A, porque dá um trabalho desgraçado fazer isso, né? Dá um trabalho enorme. Eu lembro até uma situação, eu era advogado júnior ainda, e eu lembro de uma empresa, era uma empresa italiana, e aí a gente acabou de negociar os contratos, etc., tinha que fechar as minutas. Aí os diretores da empresa e os vendedores falaram, vamos sair para jantar, etc. Vamos fazer o seguinte, os advogados vão ficar... Isso era 8 da noite. Os advogados vão ficar aqui preparando os documentos. Amanhã, 8 da manhã, a gente volta para assinar. Então, ou seja, não dormiu. Uma vida difícil. Mas eles não mudaram de ideia depois do jantar, né? Não mudaram de ideia. Ufa, porque já pensou? No meio do negócio, um monte de advogado trabalhando lá. Então, houve uma desavença em relação ao pagamento da conta. A gente não vai mais fazer negócio. Foi também mais no início. E depois eu fui focando cada vez mais no regulatório, muito por vocação. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei do tipo de trabalho que demandava consultoria regulatória, ou seja, você precisa... as consultas, elas nunca são simples, elas nunca estão ali indicadas de uma forma clara na norma. Então, você depende de toda uma engenharia ali, de interpretação, de experiências prévias, de interação com o Banco Central, para eventualmente tentar viabilizar um produto do cliente. Antever. Tem uma situação meio preditiva. Olha, não responde por esse caminho, que a próxima pergunta pode te levar para um lugar que você não vai querer entrar, né? Exatamente, Roberto. E eu tive muita sorte também, porque essa minha ida mais para um lado regulatório, até hoje eu faço um pouco de financiamentos, mas eu sou um advogado essencialmente de regulatório bancário, de pagamentos, fintechs, cripto agora também, né, que vai seguir a mesma lógica com a regulamentação que vai vir do Banco Central. Mas eu tive muita sorte também, porque também surgiu no país toda uma onda de inovação. Inclusive, antes de vir para cá, eu estava conversando com os argentinos, de um escritório argentino parceiro, e eles falaram como o Brasil ele se tornou um benchmark para os países da América Latina, com relação à inovação financeira. Temos falado isso em várias edições aqui. É isso. Por exemplo, o Chile agora vai começar a regulamentar o Open Finance. Agora. O nosso já vai fazer 4 anos. Então, quer dizer, e seguindo muito a esteira do que foi feito aqui no Brasil, o Pix ele vem sendo colocado como uma referência internacional, o case internacional de inclusão financeira, com relação ao sistema de pagamentos. Então, eu tive também muita sorte disso estar alinhado com uma onda de inovação que começa com a presidência do Ilan Goldfein e depois continuada e acelerada na presidência do Roberto Campos Neto. Pera. Agora vem. Falou o quê? Foi o Roberto Bob Fields? Eu escutei? Exato. Foi isso Banco mesmo? Central. Peraí. Ele falou Campos Neto, produção? É isso. Falou. Ela está dizendo aqui que falou. Então, você, meu amigo, minha amiga, que ficou com a gente até agora, primeiro, não seja muquirana, deixe seu like, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais. Inclusive, o LinkedIn do Pedro Heroles vai ficar aqui nos comentários. E se você puder fazer o vídeo chegar a Bob Fields, a Campos Neto, para que ele venha ao nosso podcast, por favor, quebra essa pra gente. E eu gostei da frase do Pedro, não só continuou, mas acelerou. Acelerou. Esse processo. E aí é uma coisa impressionante, né? Porque agora a gente vai fugir completamente da pauta e que se dane. Porque aqui é assim. Mas é impressionante como que para muita gente, felizmente, as que a gente tem trazido aqui, esse contexto da inovação trazida, sobretudo nessa última gestão do Roberto Campos Neto, tem sido um mar de oportunidades.
as instituições e até para empresas que nunca pensaram em se transformar em fintechs ou entrar com pedidos, porque parecia que esse mercado era extremamente inacessível. E o marco cambial trouxe aí um cenário de oportunidade. Queria ouvir de você o que você enxerga. A gente acredita muito no cenário de oportunidades em cima da mesa, né? A gente vem vindo, eu, Evandro e muita gente que veio aqui, como um oceano azul mesmo a ser explorado, novos negócios nascendo. Como é que é a tua percepção à frente de todos esses projetos que você já tocou, já ajudou a tocar, já contribuiu e até autor de livro, né, Pedro? Não, sem dúvida, Roberta. Não, tudo bem, pode me chamar de Roberto, se for para me confundir com o Campos Neto, eu não ligo. A Lei 14.286, a nova lei cambial, ela vem, de fato, reformar todo um arcabouço legislativo que começa a ser construído no Brasil na década de 20 do século passado. Então, a gente tem um problema não só de uma regulamentação cambial extremamente antiga. Eu, em alguns eventos que eu fiz com o Otávio Damasio, o Damasio costuma sempre mencionar a vedação ao jogo sobre o câmbio, que era algo mencionado ali num decreto de 1920 e que vinha em vigor... 100 anos, que vinha em vigor até então. E que ninguém sabia o que raios que era o tal do jogo sobre o câmbio. Mas isso que trazia uma insegurança jurídica enorme, além de uma série de entraves. Se você pensar, por exemplo, em cobertura cambial, ou seja, a necessidade do exportador deixar os recursos de exportação, precisar trazer os recursos de exportação para o Brasil, isso vigorou por muito tempo no Brasil, foi cair só recentemente, não foi com a nova lei cambial, mas foi um pouco antes. Dentre outras. Depois da abertura dos mercados, né, que caiu. Isso foi com uma lei a 11.371, se eu não me engano. Acho que é isso. Tem um caso paradigmático no Banco Central, quando a gente pensa em importações, e tinha todo um entrave de Banco Central, foi uma manifestação que foi feita na frente do Banco Central de São Paulo, na sede ali da Avenida Paulista, algumas décadas atrás, que foi um rapaz que tinha uma doença grave. Depois eu mando para vocês. Isso foi um case que eu apresentei num evento meses atrás, agora eu esqueci todos os detalhes, mas isso foi emblemático do que era o entrave da nossa legislação cambial. E aí fizeram uma espécie de crowdfunding. A gente não tinha os meios eletrônicos para fazer isso anteriormente, mas uma vaquinha de todo mundo para pagar os medicamentos aquele rapaz que tinha uma doença grave. E no momento em que conseguiu o dinheiro e foi importar o medicamento, o Banco Central barrou. Nossa Senhora. Ou seja, barrou o medicamento que só poderia ser vindo de fora. E aí fizeram uma manifestação na frente do Banco Central da Avenida Paulista, houve uma sensibilização e aí foi permitido. Mas para a gente ter uma ideia do tamanho do entrave que era legislação cambial até então. Então, de fato, um avanço trazido por uma nova lei cambial, e a nossa nova lei cambial ela é muito principiológica, ou seja, ela não traz regras específicas, ela delega muitas competências, principalmente para o Banco Central, ela visa abrir mercado. Agora, ela tem um porém que ele se repete em alguns outros projetos do Banco Central. Por exemplo, a gente pode traçar esse paralelo até com o Open Finance e com o Pix. O Pix ele é um sucesso enorme, mas o Pix ele já é algo muito delimitado com relação a ser um produto, um arranjo de pagamentos que traz determinados produtos e é usado para transações de pagamento. Agora, quando a gente pensa na nova lei cambial ou no Open Finance, ele não é um produto específico, mas ele é uma infraestrutura para a criação de produtos. Ou seja, quando a gente tem o Open Finance, e o Open Finance ainda depende de muito desenvolvimento, e não só desenvolvimento legislativo ou regulatório, mas desenvolvimento de players do mercado que venham criar produtos disruptivos e que venham endereçar justamente o que o Open Finance pretende, que é desenvolver concorrência no mercado de crédito, no mercado de pagamentos, de investimentos. Mas quando a gente pensa em lei cambial,
a gente tem abertura para uma série de coisas. Por exemplo, dá um exemplo para vocês. Até então, a gente tinha para toda operação de câmbio que fechar um contrato, que era um formulário previsto numa circular revogada pelo Banco Central, que é a circular 3691. Estava em um dos anexos. Todo contrato de câmbio, seja de uma remessa, de um pagamento para fora, câmbios acima de 3 mil dólares, né? Tinham que ter esse contrato de câmbio padrão e seja de um M&A, de um pagamento de qualquer coisa. E aí foi dada a liberdade com relação a esse contrato de câmbio. Você não precisa mais de um contrato de câmbio. Ufa, né? Você tem determinados requerimentos mínimos que estão no anexo da resolução 277 hoje. Então, quer dizer, eu lembro do Damaso falando na época do projeto de lei, que é de 2019, falando, poxa, a gente vai conseguir fechar câmbio por WhatsApp. Ou seja, estavam pensando muito à frente. Mas se a gente acompanhar o que está acontecendo hoje, está sendo usado justamente o formulário que era da 3691. Eu estava numa operação recentemente, até com um player de cripto dos Estados Unidos que me procurou, e eles mandaram um formulário para mim. Falaram, a gente está fazendo uma parceria com um banco, esse aqui é o contrato de câmbio. E o contrato ainda tinha menção à regulamentação antiga. Meu Deus. Mas isso não tem um só, tá? São muitas ainda. São muitos. Cenários assim. E qual que é a questão? O mercado de câmbio ainda é um mercado concentrado no Brasil. A gente tem grandes players. Super. E você precisa de um incentivo para mudar. O Pix é um grande exemplo disso, né? Só que o Pix, ele, naquela linha do que eu falei para vocês, ele não é uma infraestrutura para você criar os produtos. Ele já são os produtos, né? Então ele não dependeu de um player específico. O Banco Central encabeçou isso. E uma das razões pelo Banco Central ter encabeçado isso é porque por muito tempo ninguém quis encabeçar isso. Ô Pedro, e isso é um cenário, na sua percepção, no seu sentir, isso é um cenário de oportunidades. O fato da gente ter uma 277, que parece... A 277 agora é meu pastor e nada me faltará, né? Ela é a base aí de tudo, a pedra angular de tudo, no sentido de possibilidades de mercado. Porque eu estou insistindo muito nessa linha. Porque a gente sabe que o mercado de câmbio, como você acabou de falar, é um mercado extremamente concentrado e, na sua grande maioria, concentrado na mão de players muito, muito tradicionais, né? Grandes, no caso dos bancos. A gente tem, acredito, se não mudou muito... vou até falar isso, porque a última vez que falaram dado errado aqui, a pessoa quase foi crucificada na internet. Então, vamos lá. Se eu não me engano, e se eu estiver enganada, por favor, me avise, me perdoem, né? Eu acho que o mercado de câmbio de corretoras está em alguma coisa em 1%, concentrado no mercado total na mão das corretoras, 99% na mão dos bancos, sendo que mais da metade concentrado na mão de 5 bancos, que são os grandes maiores bancos do Brasil. O que me leva a acreditar que a gente tem uma concentração de tradição, de modelo tradicional, antigo, que o importador, o exportador, ele vive um grande paradoxo, né? Eu sempre tenho dito isso. Ao mesmo tempo em que ele busca tecnologia, inovação, facilidade, velocidade, ele também quer saber quem está por trás de tudo isso. Então, com medo, ele fica sempre ali hiperconcentrado. E aí eu vejo muito desse mercado tradicional jogar pedra na inovação, achar que a inovação são cavaleiros e amazonas do apocalipse, né? Inimigos, porque, meu Deus, isso vai acabar com o mercado, é muito concorrente. Eu quero mais. Eu acho mais que o mercado tem que ter espaço e que bom que a gente pediu flexibilidade e fomos ouvidos. O que você acha disso que está acontecendo? Você acha que é o apocalipse? Ou ainda tem espaço para mais gente? Vamos que vamos? O que você está vendo? Olha, eu colocaria como a pedra angular do nosso novo regime cambial, esse regime cambial de maior abertura, a própria lei. Porque, como ela é muito principiológica, se em algum momento o Banco Central precisar reformular a 277, você não depende mais de uma lei. Boa. Você depende de uma decisão ali do Banco Central para eventualmente... A gente tem, inclusive, 3 consultas públicas
relacionadas a câmbio previstas para esse ano na agenda regulatória do Banco Central. O uso de ativos virtuais para câmbio, o interbancário e a nova 4373, que é de investimento estrangeiro em mercado financeiro e de capitais, o antigo RDE, o atual RDE portfólio. Né? Então, a flexibilidade que a nova lei dá, ela é muito ampla. Então, quando a gente pensa na concentração do mercado de câmbio, a gente tem vários fatores aí. Não só uma questão de uma maior dificuldade de entrada, que tende a ter uma maior abertura agora, mas questões também relacionadas a compliance, por exemplo. Sim. A gente tem uma dor que eu tenho ouvido de instituições financeiras, instituições autorizadas para operar em câmbio. A gente, com a nova lei cambial, a gente teve o aporte para prevenção à lavagem de dinheiro, algo que já existia para todos os outros produtos financeiros e de pagamento com a Circular 3978. Mas foi estendido para produtos de câmbio o que a gente chama do Risk-Based Approach. Ou seja, você vai formatar ali com base no perfil de risco da operação, do cliente, os seus controles de compliance. Isso é muito bom na teoria, mas isso também é muito complicado, porque você fica pensando, bom, tá, mas qual é meu balizador para saber que eu estou num controle adequado? Sim. E aí você sempre pode fazer uma interação com o Banco Central, tentar fazer isso. Mas existe sempre um risco de você eventualmente estar incorrendo em uma violação, você está caindo numa desproporcionalidade, você eventualmente está sujeito a um termo de comparecimento, a um processo administrativo, porque o seu controle de prevenção à lavagem de dinheiro era inadequado para determinada operação. Então, numa situação em que você tem uma certa insegurança, a tendência é que você seja o mais conservador possível. Então, se soma a isso duas coisas. Você tem um mercado concentrado que não tem um incentivo para mudar. Ou seja, você não tem um incentivo para ter uma mudança. E segundo, você tem as questões de compliance. Então, você precisa de uma outra via que, além da questão de você ter a lei de câmbio, que seria um player disruptivo, alguém que começa a ganhar um market share com um produto novo, para fazer com que os outros players façam. Não, a forma como a gente está fazendo agora precisa ser alterada. Isso foi feito com o Pix, né? A gente viu aí que o DOC foi descontinuado, mas, poxa, por quanto tempo? Foi em 2003, né? 2002, 2003 que DOC e TED, e ficou até então. A gente tem relatórios do Banco Central, a gente tem 2 relatórios relacionados ao setor de pagamentos, um de 2005 e um de 2010. Se eu não me engano, é no de 2005 que o Banco Central coloca ao final, coloca a situação de pagamento, do sistema de pagamentos no Brasil, estabelece os problemas, falta de concorrência, concentração, etc., e chama o setor privado para apresentar uma solução. O ponto é que passaram-se 15 anos e ninguém apresentou a solução. Então, a gente tem já o aparato legal para fazer isso. O que a gente precisa agora é esperar players disruptivos que vão fazer alguma mudança. A gente tem algumas fintechs que estão vindo para o Brasil. Por exemplo, a Revolut chegou recentemente, que é uma fintech de câmbio. Outros players que estão vindo também. Então, a gente já tem uma abertura legal para se fazer isso. Agora precisa criação de novos produtos para fomentar a concorrência. Né? A gente ouviu num dos episódios aqui a pessoa comentar que, olha que interessante, o receio que as instituições financeiras estão tendo é justamente porque ainda não houve uma rodada de auditoria pós a Lei 14.286, para que eles entendam
como que Se o que o eles estão fazendo regulador tá vai lidar com isso. Se o tanto que eles avançaram. Então, assim, é interessante que a gente vê um mercado com medo. E eu acho que é a primeira vez que a gente assiste onde a regulamentação, ela puxa a inovação, ao invés do contrário, né? Ao invés de você ir para um sandbox ou algum ambiente ali não regulado, a regulação já permitiu isso, né, Pedro? Eu queria que você comentasse, por favor, oportunidades que você enxerga que poderiam ser exploradas e ainda não. Então, você já comentou, acho que do contrato é uma, né? O contrato de câmbio morre na teoria, mas ainda existe. Algumas outras não exploradas ainda. Olha, eu até lembrei de o Fernando Fontes, lá da CERC, ele falou em um evento que a gente fez sobre registradoras de recebíveis. Foi muito interessante, ele falou, olha, as inovações que o Banco Central vem trazendo acabam sendo vistas pelas empresas muito mais pela área de compliance do que pela área de produtos. Ou seja, muito mais, olha, poxa, vou ter que cumprir com mais isso que o Banco Central está me colocando, em vez de ver isso como uma oportunidade para abrir para novos produtos. E eu acho que a intenção do Banco Central é justamente essa. O que acontece? A regulamentação cambial, ela ainda está no seu princípio. Ou seja, quando a gente pega a 277, ela traz algumas novidades, mas a gente tem a 277, 278, 279, 280, 281. Ela traz algumas novidades, por exemplo, a redução de códigos cambiais, mas ela não tem tantas inovações assim. A questão do contrato, que pode ser um formato livre, mas tem no anexo, mas tem um anexo com requerimentos mínimos. A ideia de que a responsabilidade para se escolher o código cambial recai sobre o contratante. Recai sobre o cliente, etc. Mas o que acontece? Tudo isso recai em problemas práticos que são difíceis de se resolver. Por exemplo, a questão mesmo do código ser escolhido pelo cliente. No final das contas, a responsabilidade tributária é da instituição financeira. Solidariamente, sim, né? Então, você não vai deixar o sujeito escolher um código ali que é de compra de produtos e serviços, sendo que ele está fazendo uma disponibilidade no exterior. E na prática não funciona assim, porque, vamos lá, se na prática um cliente estiver ligando numa mesa de operações, ou mandando um e-mail na mesa de operações, ou mandando um Skype, né, o documento, manda um invoice lá pelo Skype, manda um contrato lá pelo WhatsApp, que são os meios de pessoas normais, né, não do fantástico mundo de Bob idealizado, mas é assim que na prática as coisas vão acontecer. O cliente sequer te explica o que é aquilo, né? Ele vai mandar o documento e fala, preciso fechar esse câmbio. E aí, na prática, está escrito lá, services. Aí você começa, tá, o que é isso? Serviço de quê? Aí você começa a fazer todo um CSI em cima da operação para que você consiga chegar à conclusão do que é. E aí você acaba dizendo, olha, então o que você está me contando é um serviço de marketing, de consultoria, de tecnologia. É isso mesmo. Mas se você fizer 2 perguntas a mais, ele já muda de opinião. Então, na prática, quem sugere, afastando essa questão da responsabilidade tributária sobre IR, PIS/COFINS e eventualmente até sobre CID, na prática, o que acontece é que o operador raiz ali, ele orientando o cliente a escolher a natureza. Então, publicar um negócio que fala que recai sobre o cliente a responsabilidade da atribuição da natureza, a assunção da veracidade das informações prestadas aqui nesse documento são de total responsabilidade do contratante, ele não tem escolha. Não mudou, no meu sentir, não mudou absolutamente nada. E ainda que a gente parta para uma percepção tecnológica, tá, eu estou numa plataforma, e eu ali vou ter que fazer um upload de documentos. E vou pré-selecionar a natureza de câmbio que eu quero dar àquele documento. Eu estou me comportando da mesma forma que eu me comportaria se estivesse enviando ao operador. Eu vou rolar lá, sei lá o que é isso, eu vou escolher qualquer coisa. Aí, se eu escolher alguma coisa... Vamos lá, né, gente? Compromisso com a verdade. Sim. Se eu escolher alguma coisa que me dê uma natureza que estava mostrando lá que vai ser 25% de imposto, que reajustado vai virar 33%, eu volto e já escolho uma de 15%. Na prática, a gente sabe que o contratante vai se comportar. Então, para mim, não resolveu problema nenhum isso. Continuou na prática como a vida é. Né? A vida como ela é desse jeito, não é... Nossa, que inovação.
Mas ela trouxe muitas outras coisas mais, né? As demais do ambiente regulatório, né? Por exemplo, dar um outro exemplo. Eu lembro até quando alguns anos atrás, eu recebi um requerimento de um cliente para constituir o que a gente chama de pooling account. Pooling account é um produto para você consolidar resultados de várias subsidiárias no mundo. E você não conseguia fazer isso no Brasil. Por quê? Porque a gente tinha a chamada vedação à compensação privada de créditos e débitos internacionais, que vem de uma legislação de 1946. Começa em 1933, depois tem um restatement em 1946. Isso é aberto depois, a Lei 13.506 coloca permissão no formato regulamentado pelo Banco Central. Isso é trazido de novo pelo novo marco cambial, mas ainda não foi regulamentado. Que seria, no caso, a gente usar a simbólica, né? A ideia da compensação, ela é mais ou menos o seguinte... Vamos dizer que eu deva... não, a compensação sim, devedores e credores recíprocos. Isso. Mas aí ter que acabar com a simbólica para isso, porque antigamente para seguir a legislação de 1946, em havendo devedores e credores recíprocos, a simbólica era indicada. Pô, não faz sentido eu mandar o dinheiro para o Pedro mandar o dinheiro para mim. Vamos liquidar aqui na simbólica. Se tiver um saldo, a operação é liquidada pelo saldo. Você tinha que fazer 2 operações de câmbio. Uma entrada e saída. Sendo que, teoricamente, você só deveria fazer uma pela diferença. Exatamente, né? Só o net, vamos dizer assim. Mas né? tinha questões tributárias, de IOF envolvidas. Sim, isso aí. Mas se você pensar em eficiência econômica, ela não tem o menor sentido. Nenhum, né? Zero. Não tem o menor fazer um sentido. contrato de entrada, com a entrega da moeda, modalidade simbólica, um contrato de saída com a modalidade de entrega simbólica e um terceiro se tiver um saldo para receber ou para liquidar. Qual é a lógica disso, né? A gente tem um outro aspecto na lei cambial que é bastante interessante, que é do curso forçado. A gente teve... a gente tem um código do século passado, um Código Civil de 1916, que permitia a livre estipulação de moeda em contratos. Você podia fazer contrato em dólar, etc. Misericórdia. Eu dou risada, mas é de desespero, não é de desrespeito. Olha que absurdo. 1916, né, gente? Exato. Em 1933, já na era Vargas, alinhado uma questão de outros países que estabeleceram o que a gente chama de curso legal da moeda, foi estabelecida a moeda nacional como curso legal, inclusive com penalidades caso você não liquidasse as operações em moeda local. E foram estabelecidas algumas exceções depois na década de 60. E o que acontece? A ideia do novo marco cambial era ampliar essas exceções ao curso legal. Então a gente tem uma hipótese ali, no artigo 13 da nova lei cambial, que fala que o Conselho Monetário Nacional pode estabelecer outras exceções ao curso legal quando você tiver a ampliação da eficiência do negócio ou mitigação de riscos, algo assim. Tem 2 critérios ali. Então a gente pode pensar em novas hipóteses em que o Conselho Monetário Nacional vai permitir contratos em moeda estrangeira aqui no Brasil, o que seria um hedge natural, mas também não foi regulamentado. Então é importante que a gente veja a nova lei cambial não como uma foto, mas muito mais como um corpo vivo, ou seja, é algo ainda que está sendo desenvolvido pelo Banco Central. E que vai ter muito mais desenvolvimento. Acho que o grande ganho que a gente teve com o novo marco cambial é que agora a gente tem um aparato de princípios sem entraves para criar esse corpo vivo de abertura do mercado cambial. Ou seja, a gente não depende mais do Congresso para fazer algumas... Isso já foi um avanço. Um grande ganho. Um grande ganho. Brutal. Um grande ganho. Mas agora depende da regulamentação do Banco Central, que vai sentir muito do mercado com relação a como as coisas andam. Né? Exato. Tem um receio do Banco Central de você estabelecer contratos em moeda estrangeira, né?
no sentido de você dolarizar a economia. Claro, até porque moeda também é símbolo de Estado, tem uma série de Então tem uma preocupações. Tem uma série de preocupações. Então ainda é algo a ser desenvolvido, né? Pedro, eu queria comentar aqui, eu acho que a nossa audiência ela é qualificada, né? Acaba sendo, e ela tem um interesse muito grande no IFX, né? Então a gente tem discutido muito, falado, tantos códigos ali que apareceram deles ali, os jogos de apostas, a questão dos criptoativos que você comentou também, né? E a gente vê no mercado que ele também está acontecendo uma concentração, porque o IFX trouxe uma insegurança. Quem pode, quem não pode, por que fazer, como fazer de forma segura. Então eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente a sua visão sobre o IFX e o quanto de oportunidade tem escondida no IFX, que a regulamentação já percebeu. Você sabe que eu trabalho com isso, né? Você gosta, né? Eu sou apaixonado pelo IFX, o pagamento massificado. A pessoa que está seguindo isso aqui, como está seguindo série de Netflix, a pessoa está vendo o Evandro, o olho dele brilha, Herói, sabe? Ele fica, o IFX. Vai, garoto, sou entusiasta. Vai que essa é sua, essa você gosta. O IFX ele foi essa figura que congregou as antigas figuras do facilitador de pagamento internacional e do intermediário. E congregou de uma forma muito positiva, porque antes você tinha, por exemplo, o facilitador que não podia receber por boleto, o intermediário que tinha outras restrições, e a ideia foi criar uma figura única, que pode ser o IFX autorizado quanto não autorizado. E abre-se uma oportunidade de mercado bastante interessante, porque o IFX ele pode atuar numa figura não autorizada, ou seja, você pode ser uma... É muito caro estabelecer uma mesa de câmbio, né? E determinadas instituições querem atuar em câmbio, ter o front com o cliente, mas sem ter uma autorização específica para atuar em câmbio. E o IFX ele acaba sendo uma alternativa bastante interessante para isso como um intermediário, né? As regras elas dependem ainda de bastante de esclarecimento. A gente tem poucas regras ali sobre o IFX na 277 que regulamenta a figura, mas a gente acaba tendo uma série de dúvidas. Por exemplo, um dos exemplos até foi uma consulta de um player que é IFX e me consultou sobre isso. Tem uma regra específica, acho que o artigo 51, 52 lá da 277, que fala que você precisa da ciência das condições da prestação de serviço para o cliente. Daí fala, bom, mas o cliente do IFX, você está falando o cliente aqui no Brasil que está pagando ou o cliente que você integrou que vai receber o pagamento lá fora? Boa pergunta. Entendeu? E tem outros pontos ali. Mas uma figura bastante interessante. Ainda tem um mercado concentrado, né, de IFX. Eu acho que o primeiro lugar ainda no Brasil era o EBanks, né? A gente tinha a dLocal como segundo. Sim. E alguns players seguidos aí. Então ainda existe um espaço grande para abertura. E tem aqueles IFX que são nichados, né? Por exemplo, você tem determinados marketplaces, como, por exemplo, um mercado pago, que você tem a figura de IFX para fazer os pagamentos para fora, né? Dos seus merchants estrangeiros, que são os mais nichados, né? Mas aqueles IFX puros ainda a gente tem um mercado concentrado no Brasil. Ou seja, leia-se... Temos oportunidade de avançar em cima daí, tá vendo? Tá vendo? Olha lá, fica tranquilo que tem bastante espaço para você. Heróis, quando você fala que é um bom começo, você fala é um bom começo, né? Começar como um IFX, um player, né? É uma boa entrada, vamos dizer assim, no mercado. Mais no sentido de ter experiência de mercado ou de custo regulatório? O custo regulatório para um FX, para uma corretora, para um banco, a gente sabe, né, como são, mas é melhorzinho o custo, assim, ou continua tendo uma reguinha meio alta do Bob Fields? É um custo regulatório. Você ser uma instituição autorizada tem um custo regulatório alto, não só das estruturas que você tem que implementar, mas do próprio pedido de autorização, das obrigações do capital, etc. Então é bastante normal que as instituições elas venham paulatinamente entrando no mercado com figuras não reguladas. A gente teve isso com as instituições de pagamento. Ainda existe aquele sandbox dos 500 milhões
para emissores de cartão de crédito e para credenciadoras. Terminaram com esse sandbox para os emissores de moeda eletrônica. E não existe para o iniciador de transação de pagamento. Mas é muito comum a gente ver, por exemplo, algumas fintechs de crédito que começaram como correspondentes bancários. Ou seja, você tem uma parceria, você tem uma bancarizadora, eventualmente um FDIC para onde você vai ceder a CCB, você cria uma operação estruturada para você conceder crédito e fica com aquela base de clientes para o correspondente. E em algum momento onde você tem um trade-off favorável, você entra com uma autorização do Banco Central. Esse é um ponto que a gente tem abordado muito. Se eu não me engano, a Creditas ela começou como correspondente. Sim. Eu não sei se esse é o exemplo, mas que eu me lembro. Começou como correspondente bancário, depois avançou para uma SCD. E a gente tem, às vezes, um avanço até para uma financeira depois. Eu vou muito em linha do que você está falando. Porque, para mim, é uma consequência muito natural, né? O sujeito que é um correspondente cambial ou um correspondente bancário entende que esse mercado não é um mercado para amadores, né? É um mercado para quem precisa ter bastante conhecimento técnico, contar com o suporte, com assessoria de escritórios de advogados especializados. Não é um ambiente para aventureiros, amadores. Depois me parece que esse pessoal ou pula para corretora ou já faz um pulo direto para câmbio, com exceção da Carina, né, da Eber, que foi o contrário, né? Foi a fintech que comprou um banco, parece que o curso natural é isso, né, Heroles? Assim, das empresas irem ganhando, não que seja um curso obrigatório. Há empresas que vão ficar estruturadas ali naquele nicho da corretora. Aliás, agora a gente tem mais um player da IP, que eu quero que você comente bastante isso com a gente. Mas quer ficar ali naquele nicho, vai ficar ali, porque para ela nem compensa ela fazer um jump aí, mudar, entrar com pedido de autorização para banco, para nada. E aproveitando, viu, até que está no meio, é a mesma pergunta. Como que você vê o movimento do correspondente cambial que cresce muito e parece que ele também não quer se tornar... Ótima essa colocação. Porque a legislação não fala também sobre isso, né? Ele é o tipo 3 lá, né? O encaminhador de propostas, não é conveniente para ele, né? Como que você vê? A legislação não tocou nisso. Você acha que... Como que você vê, então, juntando a da Roberta, esse movimento é natural? Ele deveria ser cursado de forma... não sei se obrigatória é a palavra. Você tá bom, vai virar agora isso aqui, não pode falar o que pensa. Tipo, porque ele tá faturando muito, Heroles? Você não acha que de repente... Ele já tem muito cliente? Peraí, ele tá perigoso, ele tá faturando já não sei quanto. Forçosamente ele tem que ir lá e ele precisa de uma regulação, porque peraí, ele vem, ele indica, ele brinca, ele faz o que ele quiser, leva 50%, Como 60%, 70% da receita, não é regulado? Você tem o pessoal que tá regulado... Tá pistolaço, né? Com esse processo, porque acha que esse pessoal tá numa concorrência desleal, porque ele não tem custo de observância, ele não tem custo regulatório, não tem basileia, não tem nada. Ele vai, indica cliente, ganha um monte de dinheiro, e eu aqui, corretora, banco, tal, suando a camisa aqui para atender todos os correios. Quando vejo lá que vem um correio do Bacim, metade do departamento infarta. Desesperado, vai todo mundo parar na enfermaria. O que você acha disso aí? A gente volta nessa questão do trade-off, né? Ou seja, daquilo que você ganha, aquilo que você perde, e a compensação entre uma coisa e outra. Eu lembro de estar num almoço recentemente com um cliente que é uma empresa listada nos Estados Unidos, na Bolsa Americana. E ela falou, olha... você tem uma série de ganhos, foi uma capitalização enorme, mas o custo de observância para você estar com capital aberto, o custo de observância junto à SEC, a Securities and Exchange Commission, é enorme, é gigante, é muito maior do que a gente pode imaginar. Por exemplo, ela estava contando, ela estava até com um escritório americano, acho que o Cleary Gottlieb, num caso que era uma class action, porque eles fizeram um informativo junto à SEC que tinha um erro. E aí estava discutindo se era um erro material, se não era um erro material. Isso podia dar um class action, que é assim, uma ação coletiva de investidores contra eles. Então, esse custo ele é muito alto, mas ele vem com um benefício atrelado, ou seja, de você ser uma empresa de capital aberto, etc. E muitas empresas fecham capital porque não aguentam com esse custo. Quando a gente vê uma situação de mercado onde você está tendo os ganhos e não está tendo o custo,
ela tende a ser corrigida. Pelo menos o que eu venho observando nesses anos com relação ao Banco Central é cada vez mais o Banco Central ampliando o escopo daquelas instituições que vão sendo colocadas embaixo do seu guarda-chuva de regulação e supervisão. Eu vou viver para ver isso. Mas a gente tem um problema prático no Brasil, é um problema até mais grave na CVM, que é um problema com relação à capacity do Banco Central. Ou seja, a gente tem uma série de servidores que estão saindo, se aposentando, saindo pra... Recentemente, acho que o João André, do Denor, saiu para iniciativa privada, o Bruno Batávia. Pessoas chaves. Não, aí é assim, vamos lá, né? Tem um monte de gente que naturalmente vai deixando por aposentadoria, outros porque o mercado é implacável, né, gente? O mercado é implacável. Aqui são pessoas altamente capacitadas. Exato, e ele é implacável. Você vê o currículo de alguém ali, gente formada no ITA, com doutorado em economia na GV. E formada em astrofísica, não sei aonde, umas coisas muito loucas. Tipo você, né? Você não pode falar nada, né? Porque passar 2 vezes na FUVEST vai te catar, né, Heróis? Mas olha quem está falando, né? Mas beleza. Seja porque ele assedia, e aí a gente tem uma situação também do próprio Banco Central, que acho que faz 10 anos que o Banco Central não abre concurso. Abriu agora, recentemente, o edital para começar. E aí vai alguns anos. Gargalo total, né? De um lado você tem isso, e do outro o aumento do escopo de regulação. Então, nesses 10 anos, entraram em fintechs de crédito, vai entrar cripto, número de financeiras aumenta, número de cooperativas, IPs... Reza a lenda. Agora, me falaram que a gente tinha que ter um corte nesses podcasts, nesses episódios. E em dado momento, a gente passar uma vinheta de fofocas, sabe? Tipo, sei lá, meter o Nelson Rubens. Estão pedindo, sabe? Estão pedindo, porque todo episódio tem um caos. Mas reza a lenda, que tem mais de 300 pedidos de IP lá na fila esperando uma autorização do Bacen. Já escutei esse número, assim, tem 352, deve ser uma conversa de pescador, né? Porque bota um númerozinho assim, quebradinho. Mas já escutei de mais de uma pessoa, é um número bem assim. Você tem conhecimento de quantas, ou assim, pela sua percepção, deve ter tudo isso mesmo parado lá? 100, 200 empresas, 300 empresas querendo ser IP no Brasil, desde que foi liberado? Eu não tenho esses dados. Mas nem eu, fofoca. Não é vozes da cabeça mesmo. Pode ser que seja verdade, porque tem um número reduzido de pessoas no DEORF, né? Eu estou em alguns projetos de pedido de autorização e eu venho falando com as mesmas pessoas. É o Marcelo, não é o Renato? Tem o Renato e tem o Marcelo. O Túlio. No meu caso, eu conheço o Marcelo e o Renato e o Marcelo. Conheço os dois só. Tem um pessoal que está ali fazendo um excelente trabalho. Mas precisaria de mais pessoas, né? O recurso do tempo é limitado, né? Exato. Então, a gente tem essa questão da capacity, mas existe para mim, nessa experiência que eu venho acompanhando o mercado já há alguns anos, uma expansão do perímetro regulatório e de supervisão do Banco Central. Teve uma tentativa alguns anos atrás de se regulamentar o subcredenciador, teve uma tentativa de outras figuras se trazer para a regulamentação, acabaram com o sandbox do emissor de moeda eletrônica, a ideia de se restringir projetos do Banco Central para instituições não autorizadas, ou seja, se você não é um não autorizado, você não entra no Open Finance. Então, tende-se a puxar para isso. Mas tem também uma tendência do Banco Central de tentar delegar essa supervisão para outras entidades. Por exemplo, a gente tem os participantes de arranjo que acabam sendo supervisionados pelas bandeiras, no âmbito dos arranjos de pagamento. Os subcredenciadores que são supervisionados pelos credenciadores. E aí com um certo alívio do Banco Central, mas com todos os problemas que isso traz também, né? Concorrenciais, de conflito de interesses, né?
Interessantíssimo. Meu Deus. Quantos episódios a gente vai fazer com o Pedro? Então, o Pedro podia voltar, hein? O Pedro tem que voltar. Pedro, eu queria falar sobre o livro, né? Acho que desde a Lei 14.286, a gente já... É um problema no mercado de câmbio a pouca publicação que existe, né? A pouco a nenhuma. Então, exato. Antigamente, já falando da Lei de 3691, a gente já tinha pouquíssimos livros. Acho que tinha um do Magela, tinham 2, 3 livros ali que existiam para tratar do mercado de câmbio. E não existia nada e agora você chegou, né? Então você já tinha alguns livros sobre pagamentos que são incríveis. E eu queria perguntar para você qual foi o critério de escolha dos temas, porque ali são temas sensíveis, né? Aquela reunião que você fez, a escolha das pessoas. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto do livro a respeito da Lei 14.286. Eu ia trazer para mostrar aqui, exibir, assim. E o mercado tem vontade, porque eu estava falando para ele. Eu fiz um post no LinkedIn do livro, porque o meu chegou, eu fiquei super feliz. Fui ler e eu fiz a publicação, teve mais de 15 mil visualizações, todo mundo perguntando onde. Eu vendi, viu, Pedro? Eu vendi o livro, pus o link da Amazon, acabou, daí depois puseram de novo. Pô, eu não quero saber, eu sou uma pessoa extremamente ciumenta, até porque eu sou a única mulher da mesa. Você, por gentileza, você encaminha o seu livro para mim. Então, ó. Encaminho. Por gentileza, para eu poder fazer o jabá também. Lógico. Eu também quero ler, por favor. Sim. Bom, a ideia do livro surgiu... muito em linha com o fato de a gente não ter uma bibliografia ou ter pouca bibliografia sobre câmbio no Brasil. A gente tem, por exemplo, tem um livro do Geraldo Magela, a gente tem alguns artigos do Bruno Salama, que é professor da GV e da Universidade de Berkeley, escreveu excelentes artigos, mas ainda é pouca coisa e não abrangendo todos os temas. Por exemplo, o Bruno Salama falou sobre compensação privada, um artigo excelente que ele tenta até... acessível pela internet. O livro do Geraldo Magela é muito bom, conta a história do câmbio, mas já numa legislação antiga. E eu pensei, bom, aproveitando que a gente vai ter a nova lei, para a gente abrir uma coleção. E esse livro, na verdade, não é nenhum livro único. Ele é diferente dos outros, a ideia é que tenham novos volumes, à medida que a gente for tendo desenvolvimento pelo Banco Central. Então, esse foi o volume 1. Dos estudos sobre a Lei 14.286. O título do livro é esse? É Lei de Câmbio e Capitais Internacionais, subtítulo Estudos sobre a Lei 14.286. Pedro Heroles. Anotaram, né? Por favor, gente. Anota. E é uma reunião de gente boa, né? E as pessoas... Tem, acho que, pouquíssimos autores que são da iniciativa privada, mas a grande maioria são pessoas do Banco Central. O próprio Damaso tem um artigo... O Ricardo Moura, que é chefe do DEREG, dentre outros autores, que foram as pessoas que escreveram o projeto de lei e que escreveram a regulamentação. Então, a ideia de você ter... Inclusive, a gente vai ter o evento agora no Banco Central, que vai estar muito baseado em alguns capítulos do livro, por conta de serem as pessoas que participaram ativamente na construção da legislação. O que foi muito interessante. Então, o livro acaba sendo bastante interessante porque é a visão das próprias pessoas que construíram o projeto de lei, que virou depois o novo marco cambial, e a regulamentação que saiu da INA. E legal. E vou fazer nem acredito que a gente está indo para o final. Hoje vai ficar comigo a última pergunta, tá bom? Você falou um negócio que eu escutei aí, que eu também tenho umas vozes da minha cabeça que eu também concordo com você, sobre cripto. Eu vou reiterar o que tenho dito aqui em outras ocasiões, que o universo de criptoativos não é o calabouço onde temos crianças escravizadas ou a Deep Web. As pessoas olham para o ambiente cripto e... Nossa, nós não vamos fazer isso porque isso é do mal. É quase, sabe, uma força maligna, magia negra do mercado financeiro. Não operamos com cripto. Não operamos. Não, e fala de um jeito assim, magia, ofendido. Abre pop-up no site do banco. Não operamos, sabe? Qual que é a sua percepção sobre isso? Eu estou muito esperançosa de que ainda nesta encarnação eu possa ver um importador fazer uma transferência de wallet lá no exterior, assim, sabe? Ele poder usar o criptoativo como um meio de pagamento, assim como ele usa o câmbio, o cartão de crédito, o que ele quiser, né? O que você acha disso aí? Olha, o Bank for International Settlements, o BIS, é o Banco de Compensações Internacionais, que BICS. é um órgão para coordenação de bancos centrais do mundo.
lançou um relatório recente sobre investimento em Bitcoin. E eles colocaram que grande parte das pessoas que investiram ali num período de tempo, as pessoas que ganharam dinheiro eram investidores institucionais e as pessoas que perderam eram investidores não institucionais. O que quer dizer? A pessoa física que ia lá e investia, ela perdia dinheiro, no fim das contas. E o investidor institucional, um fundo, ele acabava ganhando. A gente tem algumas questões com relação a cripto que são bastante sensíveis. Sem dúvida. Por exemplo, a gente teve o caso da FTX, que é a questão de liquidez da exchange. A gente tem questões de custódia, pessoas que perderam todos os investimentos numa... A custódia virou pó. Virou pó, porque a pessoa perdeu a chave privada ali dela, e isso não estava armazenado em lugar nenhum. Sim. Questões de prevenção à lavagem de dinheiro. Seríssimas. Seríssimas. Então, o que acontece? Eu participo até de alguns grupos e eu vejo bastante gente... A própria ideia do criptoativo, o Bitcoin, ele surge num ambiente de entendimento de que seria um produto anárquico. Anárquico no transgressor, né? Transgressor. Anárquico no sentido próprio do termo. Ou seja, a ideia de você não ter um Estado ali por trás, não ter um banco central. Desculpa te cortar, mas assim, eu tenho alguns grupos, acho que você também está nos mesmos grupos que eu, mas eu vejo o pessoal assim, defende como se fosse quase uma seita, assim, né? Não como um meio de pagamento que a gente está discutindo aqui, mas é uma coisa assim, fervorosa, né? Do anárquico. Eu acho... Assim, uma coisa é a nossa opinião, né? Sim, e uma coisa são fatos. Sim. A gente tem os fatos do que aconteceu, das coisas que aconteceram. E o número de fraudes, de problemas que aconteceram, são inúmeras. E pessoas que se valeram da boa-fé de investidores para enriquecer. Não é que todos sejam isso, mas existem problemas. E quando a gente pensa em regulação, a gente não pensa só naquilo que dá problema. Ou seja, a gente tem as instituições que cumprem regras de prevenção à lavagem de dinheiro. Elas não cumprem isso porque elas vão lavar dinheiro. Elas cumprem porque, eventualmente, 0,01% das operações vão ter algum risco de estarem implicando uma lavagem de dinheiro. Isso precisa ser detectado. Então, a lógica, e às vezes a lógica é invertida quando a gente está nesses bate-papos, falando, poxa, a gente vai regular, sendo que o mal vai pagar pelo bom, mas não é essa a lógica. Quando a gente pensa em regulação, a gente pensa realmente, primeiro em criar um level playing field. Ou seja, hoje a gente já tem grandes players no mercado cripto que cumprem com toda uma regulamentação por iniciativa própria. Mercado Bitcoin, eu sou fãzaça do Fabrício... Reinaldo Rabelo. Do Fabrício Tota, foi meu contemporâneo. Eles têm auditoria. Sim. Então, eles ditaram condutas. Quando tudo era mato nesse mercado, eu me lembro de trocar ideia com o Fabrício falou, não, nós levamos o como nós estamos fazendo para identificar capacidade financeira, que documento estou pedindo, imposto de renda. Copiaram o câmbio. Copiaram o câmbio. E aí é onde eu quero chegar para a gente finalizar. Parece que o câmbio é o grande pai, né, dessa regulamentação, ou a legislação do câmbio parece que vai ser a grande mãe dessa regulamentação, né? Então a gente acho que não deve ver pelo viés, poxa, é uma coisa maligna. Imagina. É uma coisa que enseja os seus riscos como qualquer produto financeiro. E a gente está num movimento no Brasil que é um movimento, e vendo isso de uma forma muito objetiva, alinhado com as melhores práticas internacionais. Sem a gente dúvida. tem o marketing crypto assets na União Europeia, a gente tem uma tendência de regulamentação nos Estados Unidos. Então eu vejo a regulamentação de uma forma muito positiva, ou seja, quem vai se beneficiar da regulamentação? Os bons players e os clientes. Os bons players por quê?
porque eles já cumprem com essas regras. É Darwin. E você vai eliminar os maus players. Quem quer fazer coisa errada tende a ser eliminado. É naturalmente, né? Primeiro. E segundo, os bons... Segundo de 3, né? Os bons players, eles vão conseguir ter investimento institucional. Porque a partir do momento que você é uma entidade regulada, um investidor institucional vai ter maior confiança para fazer um investimento em uma exchange de cripto. E terceiro, quem ganha são os investidores, ou seja, você vai ter uma segurança de estar sendo... Estão até discutindo, na primeira consulta pública que teve do Banco Central, falaram de um FGC cripto. Ouvi dizer. Ou seja, criando todo um aparato para que você fomente esse mercado de uma forma positiva. Sem dúvida. O que é muito positivo, porque eventualmente um mau player acaba comprometendo a reputação dos bons. Né? Como o próprio câmbio, né? O câmbio também ele é um produto de altíssimo risco, considerado dentro da instituição como um dos maiores, um dos produtos com maior grau de risco. Por quê? Porque nós viemos de um período de reabertura de mercado, onde lá no Jornal Nacional aparecia dólar paralelo, dólar oficial, onde a figura do doleiro era uma coisa comum. E se você trabalha com isso, então você é isso mesmo. Tanto que faz pouco tempo que eu percebi, inclusive, que as corretoras de câmbio, que quem trabalha com câmbio, não gosta mais de chamar de casa de câmbio. Porque uma casa de câmbio era normalmente um lugar onde se faziam verdadeiras loucuras, né? E a cripto vai seguir essa tendência também. Infelizmente, temos mais pessoas pensando que é importante que a gente tenha um aparato regulatório em mínimo, mas que não é para ficar nesse ambiente não estamos castrando o mercado. Está dizendo para onde o mercado tem que ir. Mas vai com segurança, que isso só melhora mesmo o ambiente. Você falou que ia pegar uma parte minha, você foi falar das criptos. Eu achei que você ia falar do fim. Continuou sobrando para mim. Continuou. Pedro, a gente está muito feliz de ter você aqui. E a gente vai para a última pergunta. Essa tá no script. Essa a gente faz para todo mundo. E a gente quer ouvir o nosso convidado. Como você enxerga o mercado de câmbio num médio e longo prazo? Eu enxergo o mercado de câmbio mais aberto. Eu acredito que novos players vão vir para o Brasil aproveitar essa abertura cambial, sobretudo pelo fato de a gente estar muito à frente de outros países na América Latina. Hoje o Brasil já é visto como um líder em inovação financeira na América Latina, ou seja, entidades que vêm primeiro para o Brasil para depois se expandir para outros países da América Latina. Então, eu vejo esse mercado muito mais aberto, com muito mais entidades, e vejo o câmbio se integrando com outro projeto do Banco Central, a nova lei cambial, que é o projeto do Drex. E aí eu vejo, e a gente já tem várias iniciativas, e aí eu vejo isso no médio e longo prazo. E isso vai ser, de fato, uma revolução, porque quando a gente pensa em pagamentos internacionais, hoje a gente usa uma estrutura de correspondência internacional, onde a gente faz uma ordem para um banco, o banco faz uma ordem para outro banco para fazer pagamento. A partir do momento que a gente tem um blockchain integrado, podendo fazer esses pagamentos interjurisdicionais, as transações de câmbio vão ficar muito mais seguras e muito mais baratas. Então eu vejo, na verdade é uma tendência que eu vejo para todos os projetos do Banco Central, mas especificamente câmbio junto com o Drex, mas eu imagino que esses projetos do Banco Central eles tendem a convergir e se sobrepor num sentido de você ter o Open Finance com o Pix, ou seja, produtos que vão sendo criados juntos, com o Drex e com o aparato da nova lei cambial. Maravilhoso. Pedro. Já vamos renovar o convite? Vamos. Já merece, viu? Tá. Eu estou à disposição de vocês, foi um prazer. Obrigado. Imagina, a gente agradece, muito obrigado aí também a você ter sido gentilmente cedido para vir aqui ao nosso Câmbio Desligo, que não é nome de operação da Polícia Federal, viu, gente? É nome de podcast mesmo, bem-humorado. Eu sou a Roberta Fogueral. Eu sou Evandro Cassiano. E esse é o Câmbio Desligo. Até a próxima.